Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Yentl e eu sou iniciante no crochê. E eu estou fazendo a minha primeira manta do tempo. Como vocês podem ver, olha só, ela já tem algumas boas carreiras, né? Afinal, nós estamos agora, estou gravando esse vídeo no início do mês de fevereiro. Então, eu já consegui juntar algumas conclusões interessantes para poder compartilhar com você que deseja começar a sua manta do tempo, que tem curiosidade para saber o que é, como começar, enfim. Começaram a aparecer alguns vídeos recomendados para mim de manta do tempo, manta do tempo, manta do tempo, manta do humor. E aí eu falei, gente, o que é isso, né? Aí eu comecei a pesquisar. E como eu contei nos meus primeiros vídeos, né, eu vou deixar até aqui nos cards para quem quiser ver, eu comecei o meu crochê no ano passado, em 2025, por volta de abril. Então, assim, eu não tenho nenhum ano que eu comecei a crochetar, não conheço metade das possibilidades que o crochê tem ainda. Eu sei que dá pra fazer roupa, dá pra fazer bolsa, dá pra fazer manta, mas manta do tempo, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa possibilidade. No momento, o que eu mais faço são os amigurumis. Inclusive, trouxe aqui pra vocês um muito bonitinho, que eu acabei de terminar, o Ursinho Pooh. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ele num outro vídeo. Ele ficou muito fofo, eu fiz pra filha de uma amiga minha do trabalho. Apesar, assim, de gostar muito, né, de fazer os bichinhos, eu não quero me limitar a eles. Tanto que eu comecei a fazer também chaveiros, bolinhas pra gatinhos. Ai, vocês querem ver? Deixa eu mostrar. Olha só, esse chaveiro de coração ficou uma graça. Eu fiz também de outro tamanho, aqui um pouquinho maior. Fiz recentemente uma pokebola, ficou muito fofa. Fiz para um amigo que gosta muito de Pokémon, né? Fiz o Pikachuzinho junto também. Aqui bolinhas para gatinhos. Essas aqui eu fiz bem no começo, lá em abril. Aí eu não sabia muito bem como colocar, mas eu achei que ficou uma graça. Esses aqui eu ainda não presenteei. Eu não queria, né, me limitar muito a isso, né? E eu queria descobrir outras coisas. Eu ainda não me sinto pronta para fazer roupas, mas eu queria explorar outras possibilidades. E eu vi na Manta do Tempo uma ótima porta para isso, né? Então, o que eu fiz? Eu passei horas e horas assistindo vídeos no YouTube, como vocês sabem já que eu faço. Eu assisti muitos vídeos sobre manta do tempo e, gente, eu descobri que tem pessoas que fazem manta do humor, do tempo, da temperatura e, acreditem ou não, do seu funcionamento do intestino. Ai, olha, eu ri demais, né? Tem gente criativa, tem gente pra tudo, é impressionante. Eu decidi no básico, né, nas temperaturas mesmo. Aí eu até fiz uma tabelinha, que eu vi que tinha que fazer uma tabelinha. Comprei um caderno pra fazer de diário, escrevi os 5 primeiros dias. Mas tudo bem. Aí aqui eu fiz essa tabelinha que ficou uma graça. Peguei um papelão, cortei, escrevi aqui, fiz bonitinho e cortei um pedacinho de cada linha para ter como gabarito, né, para depois saber certinho quais que eram as linhas. Escrevi também o nome da linha, escolhi umas cores pastéis que eu já usava para alguns amigurumis e fui escolhendo cores que eu achei que ficavam bonitas juntas. E fui fazendo a minha própria tabelinha da minha cabeça e aí, enquanto eu fazia a tabelinha, eu lembrei de um vídeo que eu vi de uma moça que destacou o dia do casamento dela na manta. E eu achei muito legal ter esse tipo de destaque, né, na manta para coisas importantes. Afinal, a manta, você vai fazer 365 carreiras, ela vai contar a história do seu ano. Seja de acordo com o seu humor, com a temperatura, ou mesmo com a sua saúde intestinal. Né, eu quero poder olhar depois essa manta e lembrar desse ano com carinho. Então eu tive a ideia de colocar aqui, né, a manta começa aqui nessa parte branquinha. Eu coloquei uma linha pro meu aniversário, que é bem no começo do ano, que foi dia 15 de janeiro. Eu também quis dar um destaque, aqui eu até coloquei na tabela, para os dias que eu viajasse, porque eu viajo muito, né? Pelo menos uma vez por mês eu viajo a trabalho, e então eu e meu namorado a gente gosta muito de viajar também. No início eu achei que seria legal separar com essa linha preta, mas depois quando eu fui de fato colocar a linha preta eu achei que destoou demais das outras cores, e aí eu decidi trocar para esse tom bege aqui, um pouquinho mais pastel, eu achei ele mais discreto e eu amei. Tanto que a gente tá no começo de fevereiro, já viajamos 2 vezes, então decidi dar esse destaque para ter também essa história, né, dos lugares que eu vou. E esse é um ponto também que eu achei interessante. Muitas pessoas, elas colocam da temperatura da cidade que elas moram. Já eu sou um pouco metódica. Eu quis eu carrego para lá e para cá
esse medidorzinho que ele mede não só a temperatura, como também a umidade tanto faz, mas a temperatura do local onde eu estou, não do clima da cidade. Então, por exemplo, eu chego ao meio-dia, eu coloco ele na janela do meu quarto, vejo a temperatura e olho na minha tabela, por exemplo, hoje estava 27 graus, então foi o rosa candy, que é o que eu estou fazendo e depois a gente vai crochetar um pouquinho juntos. Então, quando eu viajo, eu coloco a temperatura da cidade que eu estou e não da cidade que eu moro. Isso torna a manta um pouco mais pessoal, ela conta um pouco mais da história. E esse aqui eu peguei emprestado com meu amigo Vitor. Muito obrigada, Vitor, por contribuir por essa manta. E aí eu vejo a temperatura real de onde eu tô e eu acho que fica muito mais pessoal. Então, pessoal, basicamente a primeira coisa que você deve escolher e que é o que você quer contar na sua manta, se é a temperatura, se é o seu humor. Eu vi alguns de humor muito legais, muito mesmo, e a paleta de cores que você vai usar. Sendo a segunda coisa, essa faixa de cores. Eu escolhi também mudar essas cores de 5 em 5 graus. Tem pessoas que veem qual que é a temperatura média da própria cidade e fazem assim, mudando de 2 em 2 graus, e aí a mudança, a faixa é menor, mas a mudança é muito maior. Então aqui, para vocês verem, ó, eu escolhi mudar de 5 em 5 graus. Então, por exemplo, aqui de 21 a 25 graus é o verde, que é o samambaia. Já o de 26 a 30 graus é o rosa candy e assim por diante, né? Vai mudando conforme de 5 em 5 graus. A terceira coisa que você deve se preocupar é o ponto. E essa parte eu me desafiei a fazer o ponto musgo. Você também acha pela internet como ponto moss. E como vocês podem ver aqui, não sei se vai ficar tão claro, mas eu errei. E não foi pouco, eu errei acho que as 3 primeiras carreiras. Por mais que você veja os vídeos, na hora do vamos ver é diferente. E eu me embananei toda. Mas, depois que eu aprendi o bendito ponto e eu vi que eu tinha errado, eu decidi não desfazer a manta. Porque assim como as cores especiais do meu aniversário, das viagens, isso também conta uma história. Então, conta um pouco sobre mim e eu decidi deixar o erro lá e fiz as pazes com ele. Se você fizer o projeto original, que é de 365 dias, ele vai ser um projeto a longo prazo. E aí você vai ter que fazer uma carreirinha por dia, e isso vai realmente levar um bom tempo, um ano todo. E assim, é claro que caso você não possa fazer a sua carreira no dia, você anota e faz em outro momento, mas a questão maior para mim é que esse não é um projeto que será feito rápido. E esse é um dos motivos justamente pelo qual eu comecei a fazer essa manta do tempo. Porque acho que já deu pra perceber, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E às vezes me dá um faniquito terminar logo os meus projetos, né? Seja um livro, seja um amigurumi, enfim, qualquer projeto que eu faço. Então, pra esse ano de 2026, eu decidi que eu vou fazer o quê? Eu vou ler meus calhamaços de livro, eu vou fazer a manta do tempo, eu vou viajar mais de carro, aproveitar mais o caminho, fazer essas coisas que elas não são imediatas, sabe? Que elas levam mais tempo e você consegue aproveitar a jornada. Eu tô aproveitando muito a jornada de fazer essa manta do tempo. Cada dia é uma alegria para descobrir a temperatura do dia, descobrir qual linha que eu vou usar. Todas essas linhas aqui são as linhas que eu estou usando. Então é muito gostoso. Torna o meu dia um pouco mais feliz. Todo dia eu tô lendo um capítulo de um livro. Eu vou poder ler algo muito legal, vou poder ter uma manta que vai durar por muitos e muitos anos, espero que pra sempre. Então, tá sendo uma experiência muito boa até o momento e eu recomendo pra caramba. E agora, eu deixei esse finalzinho pra mostrar pra vocês como que funciona o ponto musgo, que é esse ponto que ele é feito por um ponto baixo e uma correntinha. Ele é muito simples de fazer. Eu estou completamente apaixonada por esse ponto, gente. Vejam só como ele fica finalizado. E aqui eu vou mostrar pra vocês a diferença do ponto moss e o começo errado que eu fiz. Aqui eu vou mostrar alguns defeitos para vocês verem a parte que está certa e conseguirem enxergar as partes que eu comentei com vocês no vídeo que não estão corretas. Essa primeira carreira, claro, que é a nossa primeira correntinha, mas veja no começo como eu me embananei toda, eu puxava para dentro, não era certo, não ficava esse formato aqui de musguinho que eles falam, né, que fica uma partezinha para cá, outra para lá, que você fica meio sem saber exatamente qual que é a linha perfeita do ponto, mas que quando eles se juntam, eles ficam lindos. Então, aqui essa parte, eu fiz errado a primeira, a segunda e a terceira, na quarta já acertei, que foi esse rosa. Esse rosa é um pouco mais pink, aí depois esse rosa é um pouco mais roxo, e aí a gente vai variando, e você percebe as linhas conforme você vai indo aqui na diagonal, aí você consegue ver certinho qual que é
a linha que você tá seguindo. A partir dessa parte, fiz certinho, né? A partir do 4º dia, mas eu ainda cometi alguns erros. Se você olhar aqui, na finalização, eu ainda não terminei. Mas tem aqui essa partezinha que acabou a linha e eu tive a brilhante ideia de cortar bem rente e queimar. Não ficou bom. Então, não façam isso na manta do tempo de vocês. Nessas finalizações, algumas eu cortei muito pequenininho o fio, já vai ser difícil também de finalizar. Então, deixem um tanto maior para vocês colocarem para dentro e fazerem a finalização da parte da... Ou então, se quiser deixar como franja também, essa é uma opção. Eu não quero. Eu não sei o que eu vou fazer quando chegar no final do meu projeto. Talvez eu faça uma barra para poder esconder. Eu acho que eu vou seguir por esse caminho, mas por enquanto eles estão dessa forma. Mas agora, pessoal, vamos seguir para o querido e lindo, maravilhoso ponto musgo. Vejam só, ele é muito simples. Aqui eu já deixei ele engatado. Essa é a cor do dia, que é o rosa candy. Então vamos lá. Aqui vocês veem que eu já tenho uma correntinha. Então eu vou pular um ponto e vou puxar um ponto baixo. Então, você vai fazer sempre um ponto baixo e uma correntinha. E fazer outro ponto baixo. É essa correntinha que vai dar espaço na próxima linha para poder dar essa textura do ponto de baixo e do ponto de cima, que parece que é um ponto junto, que não dá muito para saber onde que é a linha. Você vai fazer uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Isso é super terapêutico, esse ponto é lindo, terapêutico. Eu faço assistindo TV na hora do meu almoço. É uma delícia, que eu faço sempre ao meio-dia, né, com a temperatura máxima. E assim você vai fazendo seu pontinho musgo, fazendo a sua manta do tempo. Fica uma textura bonita. Eu vou mostrar para vocês agora. Esse é um lado, né? E o outro lado fica igualmente bonito. Fica espelhado. Então, ela é uma manta que ela é possível de ser utilizada. Ela não tem frente e verso. Os dois lados são igualmente bonitos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha manta do tempo. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários as dúvidas de vocês. Me contem qual vocês vão fazer, quando. Eu quero saber tudo. Dá tempo ainda. Não precisa ser que nem eu, que carrega um termômetro para todo lado. Dá para ver no clima-tempo, dá para você fazer do seu humor, dá para você fazer de milhares de outras coisas. A internet tem muitas ideias. Faça a sua. Ou então, faça que nem eu. Eu comecei a pesquisar no ano passado e fui amadurecendo a ideia para saber exatamente o que eu queria fazer e deixei para o ano seguinte. E agora eu tô fazendo a minha manta. Tem essas duas opções, fica a seu critério. Me conta aqui embaixo o que você decidiu e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!